Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, nós não conseguimos alcançar quem Tu és, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos, Senhor, chegar perto da Tua grandeza, Deus, mas nós podemos louvar, podemos adorar, podemos glorificar ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá, agradecer ao Senhor que aceita o nosso louvor e a nossa adoração, e nós queremos entregar essa noite ao Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Deus, nós estamos aqui reunidos como a Tua igreja para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, para dizer que o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amoroso, Deus, e nós não sabemos como, Senhor, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor tocou em nós, o Senhor nos deu uma nova identidade. Deus, nós agradecemos, nós chegamos aqui nessa noite para louvar, para bendizer, e pedimos ao Senhor que venha com toda a liberdade, com o Teu Santo Espírito sobre nós, recebendo o nosso louvor e adoração, mas também ministrando aos nossos corações, tocando nas nossas vidas, ministrando cura, ministrando libertação, ministrando conversão no nosso meio. Deus, é o que nós Te pedimos, Te agradecendo e Te louvando no nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz do Senhor sejam multiplicados sobre a vida dos irmãos nessa noite, uma noite muito especial, uma noite de celebração muito especial, uma noite em que a gente celebra formaturas dos cursos da Universidade da Família, e uma noite em que a gente tem uma palavra muito especial para a nossa igreja, para os nossos líderes de célula, e a gente quer, logo no início do culto, passar a palavra para o pastor Felipe Cantarino, que vai trazer uma palavra sobre a Universidade da Família e os cursos. Amém. Nossa igreja tem investido em educação. Nós acreditamos de fato que se a verdade liberta, a verdade ela também tem que ser ensinada. Então nós estamos crendo nisso, nós temos investido num trilho de formação. E dentro desse trilho existe um exército poderoso, né? Um pessoal assim que é sensacional, liderado aí pela Gleides. Eu gostaria de chamá-las aqui, e elas têm alguns testemunhos maravilhosos para compartilhar com a igreja. Isso aqui é só o início da formatura. Nesse momento nós vamos ter esses testemunhos, educando também. Pessoal, todo mundo aí, cadê o pessoal de educando? Cadê educando filhos? Todo mundo, vem todo mundo, pode vir todo mundo para a gente ver todo mundo aqui na frente. Pode vir todo mundo está se formando. Educando filhos, é mulher única, pode vir. E esse pessoal tem sido treinado pelos mestres, né? Nós temos aqui Gleides, Edu, Márcia, Jaqueline, a Fátima. Temos aqui mestres preciosos. Eu vou passar agora a palavra para Gleides, e depois desse momento, no final do culto, os irmãos são convidados para uma celebração no terceiro andar, onde nós vamos entregar o certificado e vamos continuar esse momento de comunhão aqui da formatura. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade da igreja, né, ter essa visão e confiar na gente, estar ali. E eu não vou falar muito não, eu só quero que nós vamos ter os testemunhos e convidar. Se você ainda não fez Mulher Única, no próximo semestre nós estaremos começando a próxima turma no dia 3 de setembro. Então já vai estar liberado para você fazer a inscrição, tá? Nós vamos ter o testemunho, vamos começar com a Ana Paula. Não, começa com a Paloma, depois... Cumprimentos, irmão, com a parte do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Falei com a Gleides antes que eu não queria falar, mas a gente não pode ser covarde em testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida.
Eu glorifico o nome do Senhor porque há 2 anos e meio eu orava ao Senhor pedindo a Deus que me desse a oportunidade de fazer esse curso e ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E eu não sabia que a PIB de Copacabana tinha essa porta, e essa porta está aberta, e nos foi dada essa oportunidade, ficamos aqui. Eu louvo a Deus porque o Senhor em nenhum momento me permitiu faltar em nenhuma aula, e nós fomos muito ministradas pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos tratadas, nós fomos moldadas, crescemos muito com o testemunho uma das outras, e eu confesso para cada mulher que está aqui, que você que não fez ainda, faça, porque assim, a surpresa melhor é você fazer e ser ministrado pelo Espírito Santo. E a nossa mudança não vem de imediato, está acontecendo dia após dia, mas nós já somos uma mulher única e nós já temos vivido a mudança do Senhor na nossa vida. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Ana Paula. Eu tomei conhecimento do curso através da minha prima, que eu vi o testemunho de vida, de diferença que ela mudou e tudo, ela me convenceu a fazer. E aí eu tomei conhecimento que tinha aqui na PIB de Copacabana, e eu vim achando que era um curso mais assim, para estudar só as mulheres da Bíblia, essas coisas. E quando na primeira aula já foi impactante, que foi realmente para você se conhecer como pessoa, conhecer pela palavra do Senhor como nós devemos ser uma mulher de Deus. E realmente a gente aprende muito com os testemunhos, cada uma falando, compartilhando, e crescemos muito. Eu posso dizer que na minha casa eu vi diferença, o fato de eu mudar, mudou a minha família, e eu estou conseguindo trazer também outros familiares para crescerem também na palavra do Senhor. Então, é uma grande bênção, uma grande vitória. A Ana Paula, quando ela estava fazendo, ela soube do Congresso da Família, ela fez o Congresso da Família e fez o Veredas também, ainda trouxe a família dela todinha para fazer o Veredas. A paz do Senhor, boa noite a todos, me chamo Simone, e só para iniciar o testemunho, meu marido disse que vai colocar um adesivo no carro, mulher única, eu apoio. Realmente, o Mulher Única, como a minha amiga Paloma disse, que nós moramos perto, foi um diferencial nas nossas vidas como mulher, porque nós temos tantas atividades na vida, não só no cotidiano, como também na igreja, nós abraçamos tantas coisas que nós esquecemos da nossa feminilidade. E hoje em dia, com esse empoderamento da mulher, nós esquecemos que o nosso empoderamento é no Espírito Santo. Amém. Então, nós acabamos, e nesse curso, nós aprendemos a resgatar a nossa feminilidade, que foi o meu caso. Porque eu precisava muito disso, desse resgate. E também mudar como mulher de Deus, né? Encarar essa parte da divisão, que a gente tem que realmente se posicionar como uma mulher. Saber o nosso valor em Deus, porque nós somos amadas pelo Senhor. E porque, por muitas vezes, a gente se sente só, a gente acha que o nosso marido, a gente cobra tanto dele, e, na verdade, a mudança tem que partir de nós, né? E foi isso, muitas e muitas coisas nós aprendemos. E como as outras meninas disseram, nós convidamos vocês que ainda não fizeram, porque verdadeiramente o Espírito Santo trabalha em nós. E ele não trabalha só fora, não. Principalmente de dentro para fora, sabe? Nós vemos a diferença, principalmente nessas mulheres que colocaram, né? Que todos os dias estavam ali com a gente, todas as terças-feiras, nos ensinando, orando por nós, buscando pela nossa vida, nos ouvindo e ouvindo o compartilhamento. Quando você ouve a outra, quando você vê que o problema da outra é muito maior do que o seu, você fala, meu Deus, como eu sou pequenininha em vista do problema do outro. Então, bom, eu agradeço a minha oportunidade, senão a gente fala muito, né? A pessoa já gosta de falar, a mulher sabe como é que é. Tá? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu só queria falar o seguinte, as três compartilharam, nós tivemos pessoas de fora da igreja, né? Foram 5, que uma está doente, não veio aqui. Então, você é dessa igreja, você tem esse instrumento. Então, venha, aproveite, cresça no Senhor, né?
Não deixe passar. Boa noite, irmãos. O curso Educando Filhos apresenta medidas básicas e práticas para ensinarmos morais aos nossos filhos, né? E todo ele baseado na Bíblia, lógico, né? Somos evangélicos, mas temos um manual, e é a Bíblia, né? E tivemos 5 casais e mais 2 pessoas que se preocuparam em realmente aprender, em se mudar, né? Porque a gente fala que é educando filhos, mas, na verdade, a maioria das vezes é educando os pais, como educar os nossos filhos, né? Temos aqui 2 casais que se interessaram por isso. Tivemos mais gente e tudo, mas não puderam vir e tudo. Eu vou pedir ao Bruno, que deu um breve testemunho do que ele viu e ouviu. Amém. Agradecer a oportunidade, realmente, né, de fazer esse curso. E, assim, eu creio que a gente aprendeu diversas coisas, né, para serem colocadas em prática na nossa família. Eu acho que nunca a família foi tão bombardeada, né, com tantas coisas, né, conceitos, ideologias, valores, que são totalmente contrários à palavra de Deus. Eu acho que esse momento que a gente vive é um momento muito desafiador. E tem uma palavra do nosso pastor que me incomoda muito, é aquela que, mas fulano foi criado na igreja, né? E como eu já vi fulano criado na igreja e fazendo coisas que a gente sabe que não são corretas. Então, na verdade, não basta ser criado na igreja, né? Você tem que ser criado dentro da sua casa. E a igreja é só uma extensão daquilo que você cria em casa, e, na verdade, isso é muito desafiador, né? Acho que para cada um de nós, e essas palavras são muito desafiadoras para mim. Então, acho que todo pai quer o melhor para o filho, né? Acho que não tem um pai que não queira, mas a gente erra tentando acertar, a gente faz coisas que depois você vê que realmente não era o melhor. Então, eu acho que o curso acrescenta ferramentas para a gente poder acertar, né, fazer enxergar aquilo que a gente não estava fazendo de correto. A gente ainda tem muita coisa para melhorar na nossa casa, mas eu acho que agora a gente tem algumas ferramentas e a gente sabe aonde a gente quer chegar. Boa noite, igreja. Nós só queremos agradecer, né, por mais uma oportunidade de poder ministrar esse curso e, assim como a Gleides, fazer o convite para aqueles pais que quiserem, aproveitem a oportunidade de poder fazer esse curso e poder crescer e ajudar na educação dos seus filhos, ainda mais na sociedade em que a gente vive hoje. Para finalizar, eu só queria orar, né, para a gente terminar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder participar da tua obra. Nós aqui, Senhor, somos um grupo que podemos falar de coração. Nós decidimos servir. Pai, muito obrigada, Senhor, que as pessoas que passaram, tanto as mulheres como os casais, que puderam passar por esses cursos, Senhor, tenham tido todo o crescimento que foi disponível a eles e que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam, Pai. E que o Senhor esteja sempre com cada um, Senhor, ajudando-os, Senhor, a continuar no alvo, continuar caminhando na Tua direção, Pai. Dá-nos sabedoria, Deus, a cada dia. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos, convite, 2 convites, cursos e a formatura no 3º andar depois do culto. Obrigado. Eu vou tirar uma casquinha aqui também nos testemunhos e vou falar do curso dos homens também, né? Tem um Homem ao Máximo também, né? Deve ter turma aí para acontecer. E o testemunho é que eu fiz o curso do Homem ao Máximo e depois que eu fiz o curso, acho que quase que todo dia eu preparo o café da manhã para minha esposa, a gente toma um café. Então, estou falando isso para que as mulheres incentivem os maridos a fazerem o curso, né? Não sei se incentivei os maridos, né? Mas as esposas, pelo menos, vão incentivar os maridos, né? Queria convidar aqui à frente, a gente
está celebrando também, a gente vai estar no momento de consagração de novos líderes. O Senhor tem nos permitido, a cada mês, levantar novos líderes de célula, e a gente quer ter um momento de oração, consagrando esses novos líderes, entregando essas vidas ao Senhor. Queria chamar aqui a Júlia Moreira. Está aqui a Julinha? Cadê a Júlia? Está aí? Estava aqui, né? Vi a Júlia. Júlia, daqui a pouco ela aparece. A Mônia está aí? Mônia está presente. Ou a Juliana também. Os nossos líderes deram uma escapada aqui, mas são duas novas líderes e a Mônia é uma anfitriã. Né? E a gente agradece ao Senhor, porque são vidas que estão se disponibilizando, elas estão se colocando no altar do Senhor para abençoar outras vidas, abrindo as suas casas, se colocando diante também das suas células, das suas ovelhas que o Senhor tem colocado como ovelhas. Júlia está lá em cima. Júlia, desce correndo aí. Júlia está vindo aqui. E aproveitar e chamar, Renate, está aí, Renate? Vou chamar a Renate, que é uma das nossas supervisoras da Rede Ponte, para estar orando, agradecendo ao Senhor pela vida da Júlia, e a Júlia também de uma maneira muito especial. A gente quer agradecer a vida da Júlia. Júlia fez 15 anos na segunda-feira, não é? Parabéns para a Júlia. Júlia é uma vida, olhando, Júlia é amiga da minha filha, né? Minha filha é amiga da Júlia, né? E segunda-feira elas estavam juntas, e eu estava agradecendo ao Senhor, agradecendo pela vida da Júlia e agradecendo ao Senhor pela vida dos pais da Júlia. A maneira como os pais da Júlia cuidam da Júlia, a maneira como a Júlia caminha, a gente vê que é uma vida que está debaixo da visão de honrar o rei com toda a vida dela. É assim a Júlia e a família dela. E é uma vida que está investindo na missão de levar o reino a todas as pessoas, em todos os lugares. Então, a gente ficou muito feliz na segunda-feira da Thalita ter a oportunidade de estar com a Júlia, e agradecer ao Senhor pelos seus pais e pela sua vida. Vamos ficar de pé? Erguer nossa mão, abençoar a Júlia. Da nossa supervisão, ela é a mais novinha que está liderando a célula. Muito medo meu, confesso. Mas eu tenho visto o Senhor, através dela, o desejo de invadir essa cidade com a luz do Senhor. Então, que o Senhor a capacite. Então, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a gente aprende com aqueles que são seus. E eu aprendo com a Júlia. Eu aprendo o amor com as outras pessoas, a preocupação que ela tem pelas vidas, Senhor, pelos problemas dos outros, Senhor. E é muito bonito ver, Deus, do seu Santo Espírito nela, Senhor, que tentando trabalhar, fazer seu reino crescer. Ela é incansável, sim. O coração dela é desejoso do Senhor, desejoso da tua vida, desejoso da tua vontade, Deus. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor realize o seu sonho na vida da Júlia, em nome de Jesus, Deus. Que os seus planos, Senhor, aquilo que o Senhor já escreveu para ela, todas as bênçãos que estão separadas para a vida da Júlia, Senhor, sejam derramadas e vividas na vida da Júlia, Pai. Que ela cresça, Senhor, que ela seja uma menina frutífera aos teus olhos, Deus. Que realmente ela dê frutos que permaneçam, meninas que persistam no Senhor e que frutifiquem mais ainda, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê porção de dons para ela, Senhor, dom de sabedoria, dom de profecia, dom de amor, dom de fé, de perseverança, Senhor. Que ela não se afaste do Senhor, em nome de Jesus. Dá a ela, Senhor, discernimento de espírito, Senhor, sabedoria na palavra, como falar, como aconselhar, Deus, que tudo venha do Senhor, Pai, e que ela cada dia cresça no Senhor, Pai. Preserva, Senhor, a vida dela. Preserva, Senhor, o coração e essa vontade, Deus, ingênua e inocente de te servir, Pai. E que a gente aprenda com ela e deseja também isso. Ver o nosso prédio conquistado, ver a nossa escola conquistada, Senhor. Ver os nossos amigos da igreja que não são convertidos se convertendo, Deus. Esse é o coração dela, Pai. Então, preserva isso e honra, Senhor, a sua serva. Em nome de Jesus, a gente te agradece por mais um ano de vida. A gente te agradece, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito na vida dela. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor a colocou aqui, Deus, nessa igreja local, Pai. E que, em nome de Jesus, o Senhor abasteça mais e mais, Senhor. Que ela prossiga para o alvo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.
Amém. Graça e paz, irmãos, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus seja louvado, que Ele venha abençoar e fortalecer a sua vida. Alguém conhece Joaquim Guzmão? É o Chapo. É o Chapo. É o Chapo foi condenado hoje à prisão perpétua, Tribunal de Nova York. É considerado na história americana o narcotraficante que mais levou drogas para os Estados Unidos. Mexicano, que vivenciou fugas hollywoodianas de prisões federais mexicanas. Foi condenado hoje. Agora, a história de Joaquim Guzmão, mais conhecido como El Chapo, é bem interessante. Porque ele tinha 14 anos e começou a vender coisas. Vindo de uma família muito humilde. E um traficante do estado de Sinaloa olhou e viu um potencial nele, com 14 anos. E com 15 anos, o levou para trabalhar para ele. A idade de quem? De Júlia. Com 15 anos, um narcotraficante olhou para aquele menino, um traficante, não era narco, olhou para aquele menino e falou: rapaz, tem um potencial danado, vem trabalhar comigo. Se transformou. Antes de ser preso, quando virou o ano de a década de 2000, El Chapo, segundo a Forbes, tinha mais de $1 bilhão. Era um dos homens mais ricos do México. Quantas pessoas será que um homem desse destruiu com o trabalho dele? Quantas famílias? Será que foram dezenas? Será que foram centenas? Será que foram milhares ou centenas de milhares? Uma guerra que destruiu toda uma região, porque um homem lá atrás viu e falou: rapaz, tem um potencial. Júlia começou uma célula e ela está sem casa. Ela quer uma casa para fazer a célula dela aqui em Copacabana. Não tem casa. Uma casa. Sabe, para nós pensarmos assim, que o reino das trevas, às vezes eles são mais prudentes mesmo do que a gente. E olha e fala o seguinte: esse cara vai me dar trabalho, mas eu vou investir nele, que ele tem um potencial. Só que para o mal. Imagine, o que um menino de 15 anos pode se tornar? O que uma menina de 15 anos, como nós mesmos, pode se tornar? Se um menino na cidade de Sinaloa pode se tornar o maior narcotraficante do mundo, por que não uma menina na zona sul do Rio de Janeiro pode se transformar a maior evangelista dessa cidade? Por que nós não olhamos isso e investimos toda a nossa força nisso? Então, quero desafiar você. Você tem casa aqui em Copacabana? Eu vou abrir minha casa, vou prestar minha casa. Dá um trabalho danado. Dá, eu sei, eu tenho célula em casa. Entendeu? Eu tenho uma reunião de trabalho toda quarta-feira que eu tenho que acordar às 5 da manhã. A minha célula é terça-feira. Mas 5 da manhã, na quarta-feira, hoje eu estou acordado desde as 5 da manhã. Cheguei no trabalho 6h25 da manhã. Só que ontem eu fui dormir 00:40. Sabe por quê? Teve uma presença do Espírito Santo de Deus e eu ouvi de um camarada falando o seguinte: olha, eu saí daqui semana passada decidido a me divorciar. E depois que... Aí apontou para o irmão. Depois que ele orou, eu falei: eu vou rever isso. Aí eu digo o seguinte: vale a pena ou não? Ficar arrebentado até de madrugada, ter que acordar no outro dia, porque eu tenho que ajudar a nega a arrumar a casa. Nós não temos empregada, nós temos que arrumar, entendeu? Eu não posso chegar e falar assim para ela: amanhã eu acordo 5 da manhã, você se vire aí nos 30. Não, porque mulher trabalha muito mais que homem. Amém? Então, vocês não falaram nada, eu levanto uma bola dessa e vocês ficam mudas.
Entendeu? Então vou voltar aqui, hein? Porque mulher trabalha mais que homem. Isso aí. Então tem que ajudar. Mas, gente, vale a pena. Vale a pena. Então, eu quero... Tudo isso é para falar o seguinte, eu estou precisando de uma casa para a célula da Júlia, aqui em Copacabana, uma célula de meninas. Tem que ser uma família crente, porque células de adolescente na nossa igreja só funcionam em casas de crente. Então, se no final você se sentir tocado, talvez não seja para a célula das Júlia, mas eu quero oferecer minha casa, me procura o pastor JB, procura o pastor Felipe, João Marcos, procura a gente aí, tá bom? Mas é isso, gente, vamos lá? Nós estamos numa série chamada Pilares da Igreja em Células. Pilares. E vimos no último encontro que pilares são muito importantes, né? Fundamentos são extremamente importantes. Então, recapitulando aquilo que nós vimos, você ficaria aqui nesse prédio, né? Aqui é a igreja, gente. Aqui é a igreja. Aqui não é a igreja não, gente. Aqui é um prédio. A igreja é você, a igreja sou eu. Nós estamos como igreja. Aqui é a igreja. Aqui é o prédio. Entendeu? Se a gente começar a mexer com isso, nós vamos saber que uma casa é a igreja, a praça é a igreja, onde o povo de Deus está é a igreja. Embaixo da ponte é uma igreja, embaixo de uma caverna é a igreja, se o povo de Deus lá está, é a igreja. Então, vocês imaginem aqui, nesse prédio que nós nos reunimos para cultuar, se você chega aqui e encontra aquele pilar rachado, aquele outro pilar rachado, você ia deixar esse vascaíno aqui embaixo? Você ia deixar? Olha ali, coisa linda ali. Vascaíno ali. Vai ser... A mãe olhou furiosa aqui, que a mãe é flamenguista. Mas eu estou falando para ela, olha, o curso de mulher única vai falar para você, honra o varão. Entendeu? Honra o varão. Mas você deixaria? Olha só coisa linda, gente. Olha lá. Lindo, forte. Não deixaria. Por quê? Porque pilar é uma coisa séria. Então, quando nós falamos de pilares da igreja em céu, nós estamos falando, não é de um modelo, nós estamos falando de algo que não importa se é aqui ou se é em Bangladesh, se é aqui ou se é em Los Angeles. Se é uma igreja que funciona no modelo, na visão de celular, pequenos grupos pequenos, não importa a nomenclatura, não importa mesmo. Isso aí você vai encontrar em todos os modelos. Pode mudar o nome, mas a ideia, a proposta é a mesma. Então, nós vimos o primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Vida piedosa, vida de oração, isso é um pilar. Então, quando você olha para um líder, para um potencial líder, para alguém que você quer investir, a primeira coisa que você tem que olhar não é se ele fala bem, se ele sabe bem, se ele tem vida com Deus, se ela tem vida com Deus, se é novo, se é velho, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é batista ou se é pentecostal. Não importa, não importa. Tem que ter vida com Deus. Esse deve ser o primeiro critério. Esse deve ser o primeiro pilar. Tá? E nós vamos ver ainda o terceiro, que é o discipulado, a formação de outros, gerar. Esse é o nosso propósito, sabe? Essa é a grande chamada, a grande missão da igreja. E o último pilar é esse, a multiplicação. Se nós não multiplicarmos, não gerarmos vida, a panela vai ferver. E ela vai explodir. Então, por que eu multiplico? Eu multiplico porque em multiplicar se gera vida. Então, Jesus ganhou homens, que ganharam outros homens, que ganharam outros homens, mas isso nós vamos ver depois. O pilar de hoje é um pilar extremamente importante. Qual é? Supervisão. Supervisão é uma chave. Sabe, eu sei que é difícil olharmos, especialmente para nós que somos históricos, pragmáticos, que funcionamos numa estrutura que vem girando e rodando de uma forma muito sincronizada e boa, abençoadora, há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Como é que funciona a nossa lógica de uma igreja histórica? Nós sempre funcionamos por departamentos, através de eleições, né, de pessoas que se lançam em cargos. Olha bem, isso é uma crítica construtiva, tá, gente? Não é? É só para a gente pensar.
Só que nós estamos falando de uma realidade hoje contemporânea, de network. Não adianta a pessoa estar ligada a isso, a um cargo. Isso não chama mais atenção. O que chama a atenção, o que envolve, são relacionamentos. Então, a supervisão é algo muito importante numa estrutura celular. E nós vamos falar um pouco disso hoje. Então, o nosso tema é esse aí, ó, a supervisão e a sua importância. Sabe, nós vamos tentar desamarrar alguns mitos de conceitos talvez mais empresariais. Não é isso, supervisão não é isso. Então, quero que você vire uma chave e entenda a importância da supervisão. E para isso, preste atenção nesse... tinha um vídeo aí. Exatamente aqui tinha um vídeo. Esse vídeo está aí. Eu acho que quando eu desse um clique aqui, ele tinha que aparecer ali. Mas a culpa foi minha, eu não testei antes. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Tinha uma imagem também. Tinha uma imagem, deveria ter uma imagem. Não? Não. Então, beleza. Foi lá. Tá bom, pode ir. Foi. At some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't. She's one here just as long as your people come and stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumbles and falls on the mountains, they should crumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby.
fantástico esse vídeo, que foi um projeto, numa conversa, sabe, numa conversa na Europa. E um camarada, ele teve uma ideia fantástica, fala assim, poxa, vamos fazer um vídeo música, com muitos estilos. Mas fala assim, mas como reunir todo mundo? A gente não tem grana para isso. Rapaz, se tiver alguém que supervisione, nós vamos gravar cada trecho, cada um no seu país, ele vai ouvir e vai continuar dali de onde parou. E fizeram. Não é lindo? A letra é fantástica. Um trabalho fantástico, muitos ritmos, muitas performances, totalmente diferentes, distintos, gente que nunca se viu, mas porque alguém supervisionou, alguém maestrou, foi um maestro, como numa orquestra, uma ópera, se colocou ali. Então, assim, a supervisão é algo muito, mas muito, muito importante no movimento celular, tão importante quanto a liderança. Sabe, nós entendemos aqui que a nossa multiplicação não é de células, nós não multiplicamos células, nós multiplicamos líderes, e nós conversamos no propósito o que é ser um líder. O que é ser um líder. E nós aprendemos lá no curso Propósito que liderar é fazer duas coisas básicas. Quais são? A primeira é o quê? Servir. Servir. A segunda é o quê? Influenciar. Liderar é isso. É servir e influenciar pessoas. Isso é o básico. Então, o que a gente aprende lá é o que a gente exercita. Só que, tão importante quanto liderar é supervisionar. E será que a Bíblia trata mesmo dessas coisas? Nós vamos pensar a partir de alguns versos. E o primeiro é esse que está lá no livro das Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 27, verso 1, que diz: esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviram o rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês, durante um ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Sabe, Israel marchou, não era porque Israel tinha um grande rei. Israel virou nação, não foi porque Israel teve os patriarcas. Não, porque Israel teve tribos. Nessas tribos tinham pessoas que lideravam essas tribos. Dentro dessas tribos tinham pessoas que lideravam outras pessoas. Meus irmãos, nós passamos muito tempo na nossa caminhada cristã, especialmente nos últimos 60 anos, vivendo debaixo de duas égias, de dois pilares que sustentaram a igreja até os dias de hoje. E, mais uma vez, foram bons e importantes, mas hoje eles não têm tanto efeito. Que o primeiro pilar, o quê? O pilar do ícone. Não, uma igreja que era iconoclasta, uma igreja que olhava ali para o ungidão, o grande pregador, o pastorzão, o top, o ungidão, uma herança que nós recebemos de uma outra tradição cristã, sabe, o sacerdote, aquele que tem acesso direto para Deus. E a outra era a estrutura do templo, o templo. Só que isso tudo, sabe, com o passar do tempo foi ruindo, foi sendo dinamitado. E o que nós temos? Nós temos a igreja na mão das pessoas comuns que sempre fizeram a igreja. Nós somos frutos de ferreiros, carpinteiros, lavadeiras, escravos, gente simples que impactou o mundo. Como? Gente humilde servindo outras pessoas. Gente que não eram grandes generais, mas era gente que cuidava ali de 10, de 20, de 30, de 40, de 60, de gente que ia pastoreando. Supervisão é uma chave. Qual a importância da supervisão para as células? Sabe, o Joel Kominski, ele tem essa frase, ele diz o seguinte: não importa em que altura você está na jornada de células, a supervisão consistente é essencial para a saúde e o crescimento a longo prazo. Então, é certo, é fato, que se nós, numa caminhada, não alcançarmos uma estrutura de supervisão saudável, com conteúdo, com um ensinamento e com práticas bem alicerçadas, nós não vamos adiante.
Nós não vamos. Porque, meus irmãos, nessa estrutura, se você acaba com a liderança do topo, tudo rui. Mas, por que é tão complicado você enfrentar? Você imagina, pensar aqui em coisas práticas, como foi vergonhoso para os Estados Unidos? Aquela surra que eles tomaram em Saigon, lembram de Saigon? Toda uma potência, todo um aparato, todo o maior exército do mundo foram derrotados. Saigon foi tomado, sabe por quem? Por um grande exército, por um grande general? Não, por pequenos comandantes que foram cercando a cidade, 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 e cada um tomava conta de 100, tomava conta de 50, e expulsaram os americanos de Saigon em 2 semanas. Supervisão. Supervisão. Vocês querem ver como que essa história da supervisão é um negócio, olha, voltando aos filhos das trevas. Há quanto tempo que nós combatemos o tráfico de drogas de uma maneira mais efetiva e bélica no Rio de Janeiro? Há 40, há 50 anos? E qual é sempre a nossa estratégia? Há 3 semanas atrás, foi assassinado, talvez o último grande chefão da década de 90, né? É aquele que surgiu na década... Foi assassinado onde? Na Ilha do Governador. Mandava na Ilha do Governador. Mandava na Ilha do Governador. Acabou o tráfico na Ilha do Governador. Ele foi assassinado, acabou. Acabou? Sabe por quê? Não está estruturado em cima de um grande líder. Sabe como o tráfico de drogas no Rio de Janeiro está estruturado? Em cima de supervisões. É assim. É assim. Por isso que é difícil. Se você não quebrar a raiz da formação, não adianta você prender os chefões. Não adianta. Porque se ele cai, tem quantos para entrar no lugar? Um monte. Imagine, morre o pastor, não vai ter pregação? Não. Tem um monte de supervisor que entra no lugar. É isso. Amém. Esse é um amém. Amém. Morrem os pastores. Acabou? Não. Não tem como acabar. Entendeu? Não tem. Foram presos. Não tem como acabar. Então, isso é importante, porque sem isso, sem a supervisão, as células que eram saudáveis começarão a morrer lentamente e dolorosamente. Entendeu? Porque sem essa supervisão não adianta. Gente, um pastor, ele cuida no máximo mesmo, no máximo, de uma maneira mais tradicional, de 150 pessoas. Tá bom, no máximo. Mais do que isso dá? Por mais que ele seja top, por mais que ele seja bambambam, lembra, você que é cristão há muito tempo, aí, aquele pastorzão que você, nossa, fulano pregava demais, tudo. Você acha que ele conseguiria cuidar de 200 pessoas? Não consegue. Ele vira um pregador para 200 pessoas. Mas a supervisão, sim. Então, é importante. Líderes que estavam animados com as células ficam esgotados sem o quê? Supervisão. Sem cuidado, sem estoque, sabe? Po Yang Shu, que mais trabalhou essa questão da supervisão, e ele sempre falou uma coisa bem interessante, né? Po Yang Shu, eu nunca fui um grande pregador. Ele falava, eu tenho consciência de que eu não sou um grande pregador, mas uma coisa eu sei, a minha igreja é uma grande igreja. E ele falava, não é uma grande igreja porque ela tem um grande templo. E eles chegaram a ter mais de 800 mil membros. Chegaram a ser considerados a maior igreja do mundo, a Assembleia de Deus de Seul. Mas qual era o entendimento de Po Yang Shu? Eu não sou um grande pregador, mas a minha igreja é. Porque eu posso partir, eu posso acabar. E essa igreja vai continuar. Porque ela vive dos líderes que geram líderes. O conselho de Jetro, para a gente entender a importância da supervisão. Abra a sua Bíblia. Em Êxodo,
capítulo 18, verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu isso, sogra é uma bênção. Pô, não ouviu um amém? Pô, não sei o que é isso, gente. Então, você que tem, você tem que agradecer, entendeu? Eu casei com uma menina que o pai já era falecido. Então, não sei qual é a bênção de ter um sogro. Então, ela também não sabe muito, não, porque o dela foi embora há muito tempo. Mas sogro é uma bênção, sogra é uma bênção. E nesse contexto moderno, muito mais, com parentes longe. Então, você aprenda a ter paz com o seu sogro e a sua sogra. Porque você pode precisar deles. Um alerta, tá bom? Então, quando o seu sogro viu isso, e viu o que estava acontecendo com ele e com o povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que você está assentado para julgar este povo? Todo esse povo está esperando em pé, desde a manhã até o cair da tarde." Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão que está atormentando, é trazida até mim e eu decido entre as partes, ensinando-os a eles os decretos de Deus." Gente, fecha o olho, imagina a cena. 2 milhões, 3 milhões de pessoas, para um homem tratar de todas essas questões. Ele começava de manhã, e olha, você ficar reclamando se o culto demora 2 horas, o texto é claro, eles ficavam em pé, quem tinha questão para ser resolvida, e só sentava no final da tarde. E Moisés lá, sentado, ouvindo. Agora, o próximo problema. Agora, Moisés, aqui, olha só. Esse fulano aqui, ele tá sendo indiscreto comigo no Facebook. Vamos aqui. O que você postou do fulaninho? Você não podia postar isso. Então, olha só, esse aqui pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Por que você não pagou? Você sabe, se toma emprestado o dia inteiro. Quando o sogro dele, que veio de Midian, viu aquilo, quando Jetro viu aquilo, falou assim: "Cara, você está louco. O que você está fazendo com você e com esse povo?" Respondeu então o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois a tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho." Por isso, conselho de Jetro: "Que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus, sim, as suas questões, mas oriente-os quanto aos decretos, mostrando as leis e como eles devem viver e devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Moisés, supervisão. Senão você vai morrer, o povo vai morrer, vocês não vão andar, vão ficar aqui nesse deserto. Então, supervisão é uma chave. Quando nós falamos de supervisão, nós estamos falando de algo que mexe com toda uma estrutura, que uma igreja precisa entender, crer e falar: é isso. Sabe, eu entendo isso, eu vou crer nisso. Esse é o momento. Esse é o momento. Sabe, meus irmãos, entender algumas coisas que estão acontecendo, às vezes na nossa época é muito complicado. Mas às vezes isso é um movimento de Deus. Nós não estamos falando de um modismo, nós não estamos falando de uma moda. Vocês imaginem, agora vocês prestem atenção na nossa história. A igreja fica oficial de um império, o Império Romano, por volta do século IV, ali no final, no início do século IV, aquela coisa toda. A igreja agora é oficial, o Império Romano reconhece o cristianismo como religião oficial, ele acaba com todas as outras, começa uma perseguição ao contrário.
a partir daquele momento, a igreja passa a ter um padrão de culto, um padrão de templo, um padrão de roupa, um padrão de tudo. E a igreja passou de mais ou menos 1.300 até 1.500, com um padrão de música. Quantos anos? De 1.300 a 1.500? Dá quantos anos, gente? 1.200 anos. 1.200 anos tendo o mesmo estilo musical. Alguém sabe qual? Canto gregoriano. O canto gregoriano era o padrão musical. Aí chega 1.500, camarada, a Renata gostou do ó que eu mandei aqui, quer me chamar para o Milagre? Eu não falei? Vocês estão perdendo um talento. Ali, falou, pensou ali, nossa, que bobagem que eu fiz na vida, por que o Roberto não está cantando na minha equipe? Ali, isso aí é Deus falando com ela, Deus está falando no teu coração. Entendeu? Misericórdia. Não, rapaz. Eu só mandei um barítono baixo aqui, ela já ficou tonta ali. Não vou fazer mais nada não para não humilhar. Mas, gente, chega um pessoal e chega e fala o seguinte, gente, muito bacana esse estilo de música. Mas, gente, não está mais comunicando ao povo. Vamos trazer para o nosso estilo de música, sabe o quê? Ali, ó. Piano. Sabe onde era tocado piano em 1500? Sabe onde? Cabaré. Gente, isso é sério. Isso é história. Piano era o instrumento de cabaré. Pega o instrumento, bota para tocar no culto. Pega a letra, bota para tocar no culto. Música na linguagem do povo. E o canto gregoriano? Muito bacana, mas hoje não comunica. Sabe o que é isso? Conselho de Jétro. Sabe, nós precisamos. Então, gente, o que é o supervisor? Sabe, é o supervisor o quê? Essa é a grande missão. É o grande compromisso de todo supervisor. Assim como o líder de célula, ele tem esse compromisso. O maior compromisso do supervisor com o seu rebanho é orar por todas as suas ovelhas. Isso é extremamente importante, pois só através da oração conseguiremos dar a cobertura necessária para os integrantes de nossa comunidade. Então, você sabe qual é a maior missão de um supervisor? E sabe o que mais o supervisor faz por você e faz por mim, porque eu tenho um? É orar por mim. Não é resolver o meu problema com cesta básica. Pode resolver? Pode me ajudar? Pode. Mas é isso? Não, é orar por mim. Oração sacerdotal que Jesus de Nazaré ensinou, lá em João 17. Pai, eu rogo por este, mas rogo por aqueles que vão conhecer o Senhor através deste, e que outros conheçam o Senhor através destes. Esta é a grande função. Esta é a maior necessidade e nós estamos precisando isso. Quando nós formos falar aqui sobre multiplicação, sabe uma das coisas que mais me empurra para a multiplicação? Sabe o que é? É a oração. E não é porque eu oro que vai, é porque eu fico aperreado quando eu vejo na minha célula 11, 12, 13 pessoas. Porque se eu levo a sério a vida de oração, não sei se você... Como é o seu relacionamento na sua caminhada de oração. Mas se você leva a sério a vida de oração, e tem uma célula e se compromete a todo dia orar por eles, se tem 12 pessoas, vamos dizer, 10 pessoas numa célula, e você ora todo dia 1 minuto por cada uma, quantos minutos pelo menos você... E olha que eu nem sou de exatas, mas eu faço esse tipo de conta. Quantos minutos você precisa para orar por essas pessoas todo dia? Agora, uma pessoa que está enfrentando uma luta com uma filha no CTI, você vai orar 1 minuto por ela? Então, gente, quanto mais gente, mais eu quero multiplicar. Mais eu chamo um líder em treinamento para falar, você vai lutar comigo em oração. Você vai lutar comigo em oração. Então, o que o supervisor faz por você, a coisa principal é essa.
Sabe, todo mês estou junto com eles, orando, sabe? Eles trazendo, olha, na minha célula, na minha supervisão, com um líder X, está acontecendo isso. Sabe, essa semana recebi um supervisor que ficou 1 hora comigo, ficou um tempo, sabe, preocupado, sabe com o quê? Com um curso que nem aqui na igreja está acontecendo fora, e ele veio com aquilo na preocupação, porque isso está acontecendo, e não sei o quê, e eu estou orando por isso. E ele e a esposa vieram debaixo de chuva. Falei, isso é preocupação, gente. É gente que ora. Então Deus levantou nessa igreja supervisores e supervisoras que são pastores e pastoras, segundo o coração de Deus. Dê um glória a Deus por isso. Quais são os papéis? Esses são os papéis de um supervisor. Primeiro, o supervisor é um pastor. O supervisor não é um controlador. Supervisor não é uma pessoa, supervisor é um pastor. E qual é a diferença dele para as outras ovelhas? É o guizo no pescoço. Qual a diferença de um pastor para as outras ovelhas? O guizo. Ele só está indo na frente, e no pescoço dele tem um sininho. Vai brem, 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 ele está indo na frente, é isso, só isso. Então ele está velando, ele vai à frente, ele tem o primeiro embate, é isso. Supervisor é isso, é um pastor. Esse é o principal papel, sabe? Ele é líder. Ele é líder também. Todos os nossos supervisores lideram célula, ele é líder. Ele sabe do perrengue que é, ele sabe como é que é, ele sabe o que é gerar um líder em treinamento, ele sabe o que é tomar patada, ele sabe o que é tomar mordida. Então, é uma pessoa que está experimentada. É isso. Sabe, então o supervisor ele também é de carne e osso, como você. Mas sabe de uma coisa? Ele é um líder que Deus te deu. Todo grande líder foi um excelente liderado. Às vezes eu vejo algumas pessoas que vão para o caminho da liderança, mas eu vejo que elas são assim, às vezes, como ovelhas arredias. Não vou fazer isso, eu não sou assim, eu não gosto disso, tudo mais. E eu olho, e eu sei no final o que isso vai dar. E assim, eu sempre tenho uma estratégia com ovelha arredia. E a estratégia não é enfrentar. Imagine, gente, eu já liderei gente que eu cheguei, vamos fazer isso aqui. Eu não vou. Assim mesmo, você imagina eu numa reunião com outros líderes, eles chegaram, eu não vou fazer isso. No meu grupo, nós fazemos assim. O que é que eu faço de orar? E eu sou nordestino, mas naquele dia eu fui tomado pelo espírito do pastor Vitor. Fiquei manso. Porque eu fiquei em choque, ele chegou, eu não vou fazer isso. Lá no meu grupo é assim. Aí eu olhei, eu fiquei meio tonto, eu fiquei assim, um delay. E ali, Deus me deu um caminho para solucionar isso. Porque para muitas coisas eu vou para o embate, mas ali eu falei assim, e começou essa experiência ali. Oh Deus, comigo, eu pensei assim, aquelas coisas assim rápidas, aquela oração de Pedro, Senhor, salva-me. É a única coisa que ele faz quando está afundando, né? Senhor, salva-me. É a menor oração do mundo, Senhor, salva-me. Eu falei assim, Senhor, dê 2 para ele como ele. Eu olhei e eu falei, Senhor, dê 2 ovelhas para ele como ele. E eu comecei, e ele falando, por que isso? Senhor, eu olhei, sim, dê 2 para ele como ele. Dê 2 para ele como ele. Dê 2 para ele como ele. Com 6 meses ele falou, isso não é mais para mim não. Estou indo embora. Falei, amém. Porque que ele tomou de patada e bocanhada pelos próximos dias, humilhação, e corrente disso, corrente daquilo. Então, ele é humano como você. Agora, ele é um gestor. Sabe, a função do supervisor é olhar e falar o seguinte, cara, a gente tem que caminhar, a gente precisa caminhar. Olha, o célulainho é importante, isso não é chatice, não. Hoje, meus irmãos, hoje nós ficamos olhando o célulainho. Quantas horas, João Batista, olhando para aquilo? Vocês não sabem. O nosso coração, 50% só das nossas células atualizam o célulainho. Misericórdia.
Misericórdia. Gente, o que eu tenho que fazer com você, líder, para atualizar aquele trem? Você quer que eu fique de joelho? Eu fico de joelho. Gente, por favor, atualizem o Celoim. Por favor. Você quer o quê? Um presente? Eu dou chocolate. Sabe assim, qualquer coisa. Nós ficamos olhando para aquele trem. Outra dessa eu não posso fazer, gente. Entendeu? Então, assim, eu faço qualquer coisa, mas atualiza. E os números, eles mexeram com a gente. Eles mexeram tanto com a gente, que nós, já conversei com o Dinorá, a gente precisa mudar uma série de coisas com os coordenadores. Sabe por quê? Isso, porque eu tenho supervisor fazendo o trabalho ali. Então, ele é um gestor, gente. Ele está lá. Então, honre mesmo. Honre o seu supervisor. Sabe, honre aquele que Deus colocou para velar pela sua vida. O supervisor. A caminhada de supervisão depende dessas duas figuras. Eu encerro por aqui. Essas duas figuras, elas são muito emblemáticas. Sabe, a figura do pastor e a figura da ovelha. Porque, gente, pastor não pode escolher ovelha. Não tem esse direito. Mesmo que às vezes você tenha vontade de escolher. Ah, se pudesse escolher. Eu sei que o pecado levaria a gente. Ah, não. Sabe, igual aquelas coisas do time. E, vocês sabem, eu já falei para vocês. Quando eu percebi que ninguém me chamava para jogar bola lá em Parque Alegria, o que eu fiz? O que eu fiz? Aqui pro gol, eu criei meu time. Eu tinha o meu time, comprei as camisas, tinha o uniforme, ia jogar em Vila de João, ia jogar em tudo, o time era meu. Então, eu era o técnico, eu era o camisa 10, o time era meu, e eu pagava para entrar nos campeonatos. Então, eu percebi que ninguém me chamava, entrei no time. E eu escolhia quem? Eu escolhia quem era bom, era isso mesmo. Entendeu? Não tem nada de eleição, não, era meritocracia pura. Assim, era bom, eu escolhia para jogar no meu time. Às vezes você está lá, no recreio da escola, escolhendo fulano. Assim, João Batista. Ah, não, eu quero o Beltrano. Ah, não, Johnny não, quero o Ciclano. Ah, o Johnny sim, não, vem para o meu time. O pastor, ele não pode fazer isso, como alguém que escolhe alguém para jogar no seu time. Não pode. Sabe, Jesus, ele diz isso. Nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu, eu rejeitei. Nenhuma. Pois, gente, pensa numa ovelha como Pedro. Pensa numa ovelha como Mateus. Pensa. Até o Judas, ele serviu. Não pode. Entendeu? Imagina assim, quem quer ter uma ovelha como Judas? Mas ele serviu e serviu até o fim. Então, você, assim, não pode. Mas a ovelha, ela escolhe pastor. A supervisão só vai ser uma chave na nossa igreja quando você, que é a ovelha, debaixo de uma supervisão, de uma coordenação, fala: esse camarada, eu sou diferente, ele é flamenguista, eu sou vascaíno, mas ele está aí, eu vou honrá-lo. Eu vou honrá-la. Eu vou estar com ele. Sabe, quando alguém vem falar assim, de liderança, para mim, eu sempre ouço, não rejeito não. Qualquer demanda eu ouço mesmo. Deus tem sido assim, nós temos que aprender a ouvir. Mas eu sempre falo o seguinte, olha, duas coisas são sérias mesmo numa liderança. Duas coisas um líder não pode deixar furo. A primeira é no trabalho. O líder tem que trabalhar. Não é trabalhar pouco, não. É trabalhar. Ser sério no trabalho. Ser diligente. No estudo dessa semana, ser constante. É trabalhar. É cair para dentro. A segunda é caráter. O mais é o mais. Se faz isso bem, se não faz isso bem, o mais é o mais. Essas duas coisas. Eu pergunto, está faltando? Pô, esse cara, você está falando que ele fez assim, mas ele é... Não, tem caráter. Cara, um cara que trabalha, ela trabalha. Eu falei, então, cara, pega o caminho, honra, tenta sentar e tudo mais. Sabe por quê?
eu acredito que ela não é pior que Saul. Eu sempre pergunto, ele é pior que Saul? Até hoje, nenhum liderado que veio me reclamar de líder falou assim, não, é pior que Saul. Entendeu? Porque ele tentou matar Davi 4 vezes, e ele já comigo foi 5, então é pior. Eu digo assim, ele tentou te matar 5 vezes? Nem pergunta, ele tentou te matar? Assim, não, me mata de raiva. Não, isso aí, meu amigo. Isso aí, quem é casado, mata um ou outro de raiva. Entendeu? É ou não é, gente? Mas a mulher é única dá jeito, o homem é o máximo dá jeito. Assim, ele vai te matar de raiva, mas você... Viu a irmã falando agora, eu oro, a família toda está bem. Sabe, todo mundo está olhando para mim e falando, tem alguma coisa diferente? Tem isso. Matar de raiva não vale. Eu estou falando é o seguinte, quando você estava saindo do trabalho, ele parou com um carro, saiu com uma pistola e atirou em cima de você, você correu. Foi isso que ele fez? Não, não foi isso. Eu falo, então, assim, não foi igual Saul. Porque se Davi conseguiu servir a Saul por 20 anos, com Saul tentando matar ele, e falou o seguinte, ele é o rei, Deus colocou ele lá, é isso aí, até quando Deus quiser. Então, o líder que Deus te deu, o supervisor, a supervisora, esse pastor, essa pastora, é bênção. Eu quero desafiar você, que é líder nesse momento, assumir um compromisso de orar pela sua supervisão, pela sua supervisora, pelo seu supervisor, pelo seu coordenador, pelo seu pastor de rede. Sabe por quê? Eles têm velado por você. Vamos orar? É um pilar importantíssimo. Não falte a célula de supervisão, é uma por mês. Trave a sua agenda. Se lance mesmo nos desafios. Olha, tem sido tão lindo, tantas coisas nós temos alcançado, porque você tem acreditado na visão. Sabe, propague a visão na sua célula. Que Deus te abençoe. Que Deus continue usando a sua vida. Deus, muito obrigado por cada supervisor e supervisora, por esses líderes que aqui estão. Ó Deus, por cada filho e filha tua. Deus, use-os poderosamente. Deus, eu quero pedir graça e misericórdia. E eu quero pedir que esse pilar mesmo seja vivenciado, praticado, experimentado por toda a nossa igreja. Que a nossa igreja não seja uma igreja de ungidões, mas de centenas, de milhares de pastores e pastoras, espalhados por toda essa cidade. Gente que abençoa, gente que tem um cheiro de gente, cheiro de ovelha, gente que anda com gente, gente que serve a gente e abençoa a gente. Ó Deus, nos dê essa graça, abençoe as nossas supervisões, as lideranças aqui. Ó Deus, aqueles que estão desanimados, venha animar, venha trazer ânimo, vida abundante, no nome de Jesus. É a minha oração. Amém e amém. Vá na graça, na paz do Senhor, lá em cima tem um coquetel, uma festa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.